A última semana foi turbulenta para uma loja de âncora de departamento aqui no Brasil, após a empresa ser alvo de um ataque cibernético, ocasião em que teve dados sequestrados e o pedido de resgate chegou a US$ 1 bilhão. Olha que loucura. E como é que a gente faz para evitar esse tipo de situação? Isso pode vir de dentro da própria empresa? Quais seriam os pontos falhos para que isso acabe ocorrendo? Bom, é sobre o assunto que a gente conversa agora com especialista em soluções tecnológicas em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e Segurança de Dados na Bilegal. Guilherme Bastos, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Tudo bom, bom dia. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. Um ótimo dia para todo mundo. Maravilha, prazer todo nosso. Guilherme, tem segurança contra ataque cibernético? Porque eu vejo as empresas investem muito em tecnologia da informação, mas com foco na segurança, para se cercar de todos os cuidados, e não raro acontece aí algum ataque cibernético, alguém que entra nos dados da empresa, sequestra esses dados e ainda tem a petulância de pedir um resgate por isso, não é? A gente tem como, de fato, se cercar dos cuidados necessários e eficazes para evitar esse tipo de ação? Pois é, hoje nós vivemos na era da internet, na era da informação, né? E exatamente essa grande virada de chave do século para a transformação do foco em tudo aquilo que é informação das empresas acaba tornando cada vez mais necessário a adequação, né? Ou seja, a identificação de oportunidades de como que as empresas conseguem tornar esses dados cada vez mais seguros. Eu acredito que um ponto importante é entender que é uma virada que não tem volta, né? Ou seja, os dados pessoais, os teus, os meus, os de todo mundo, eles estão na internet, eles estão nas empresas, né? E as empresas acabam utilizando esses dados para poder operar no seu dia a dia. O que você comentou eu achei bastante pertinente, né? Porque o grande ponto que se fala é os ataques que acontecem de fora para dentro, né? Ou seja, que são ataques externos às empresas de varejo, como a gente tem visto aí nas últimas semanas. É possível proteger, sim, é possível. A variedade de ataques ela é muito grande e elas acabam sempre por objetivar algum tipo de resgate financeiro, como é o caso dessa grande varejista, né, que nós estamos comentando, que nas últimas semanas aí recebeu um ataque gigantesco, né, foram parados praticamente 1.300 servidores desse grande varejista, interrompendo as operações e, na verdade, colocando em risco todo o dado que estava lá dentro dessa companhia. Apesar de todos os esforços que eles fazem, né, que geralmente se faz, estar 100% seguro é algo que deve ser avaliado em todas as pontas, né? Então, não só a segurança dos servidores, a segurança interna, da comunicação de dados, de como esses dados são criptografados e enviados para comunicados dentro da própria companhia. Um grande ponto é como que as empresas tratam esses dados internamente para garantir exatamente que esse risco que você acabou de comentar, né, de ter um vazamento de informação de dentro para fora, seja cada vez menor e cada vez mais mitigado. Exatamente. A gente já está com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor. As punições para as empresas, para as instituições que não tomarem o devido cuidado com os dados de clientes, enfim, os dados em geral, também já estão em vigor. Qual é a mudança de paradigma que você percebe para as empresas, no sentido de agora eu tenho que de fato ter mais cuidado, não expor com tanta facilidade esses dados? O que está acontecendo na prática, na medida em que a LGPD já está em vigor, as empresas estão sendo cobradas no sentido de terem esse devido cuidado? O que mudou na sua avaliação, Guilherme? Olha, eu acho que é uma mudança, uma evolução, na verdade, muito importante, né? A própria Europa, com a GDPR, já teve um primeiro passo no sentido de legalizar o controle a dados pessoais, e isso existe no Brasil a partir da LGPD, como você bem disse, né? Até ano passado, a própria lei ela foi sancionada, mas a partir de agosto desse ano, ela prevê
as sanções, né, ou seja, as penalidades para as empresas. O que, no meu ponto de vista, é a grande evolução desse sentido? Hoje, o teu dado pessoal, né, até então, até a lei chegar, o teu dado pessoal, ele ficava no domínio completo da empresa que utilizava esse dado. Então, se você for comprar um bem ou for fazer um empréstimo, qualquer tipo de situação onde você precisa fornecer o teu dado pessoal, antes não havia uma regulamentação. Com a LGPD, isso mudou muito. Por quê? Porque a própria lei, ela exige uma série de controles, né, de mapeamentos para que o teu dado pessoal, ele continue sendo algo sigiloso dentro da empresa, e ele prevê muitas sanções e multas caso a empresa não respeite esse procedimento, né? Então, na minha visão, isso é uma evolução bastante grande. Hoje, a LGPD ela atinge a todas as empresas brasileiras, né? Ela prevê a criação de alguns procedimentos internos, inclusive de proteção de dados, né? A própria lei diz, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma adequação em que as empresas estão começando a entender o conceito geral, né? É uma lei que é nova, então existe ainda muitas dúvidas. A gente encontra na internet uma série de informações a respeito, muitas vezes contraditórias, mas o que para mim é fato e é uma evolução muito grande é a necessidade de regulamentação do dado pessoal. O meu nome, o meu CPF, a minha cor de pele, o meu endereço, são todas informações minhas. Eu sou o dono dessa informação. Nada mais justo do que a empresa que está utilizando esse dado trate ele com toda a segurança e respeito que se faça necessário pela lei. Guilherme, quais são os cuidados que o consumidor deve ter ao fornecer esses dados para uma determinada empresa, principalmente nos sites da internet, que é onde cada vez mais eles pedem informações e que não necessariamente nós temos a segurança dessas informações? Olha, é muito comum hoje a gente identificar sites criados, né, com uma identidade visual muito própria para enganar o consumidor, a pessoa comum, né? Então a gente identifica ali muitas vezes benefícios, né, que seriam dados pelo governo se você preencher aqui o seu dado pessoal. Então é sempre importante o cidadão ter a noção e ter a preocupação de olhar o endereço, por exemplo, que ele está digitando, né? Se for alguma informação do governo, sempre tem que ter um gov.br e ter uma percepção da linguagem utilizada no site. Existem aplicativos hoje que são feitos para coletar dados pessoais e que não tem absolutamente nada a ver com o órgão a que ele se diz, né, fazer referência. Então, o próprio envio de dados pelo WhatsApp, o fato de as pessoas colocarem muitas informações nas redes sociais, isso acaba contribuindo para uma disseminação de dados pessoais que não é boa, né? Deve-se evitar ao máximo o envio de informações pessoais, e sempre que houver um telefone para que a pessoa, o cidadão, ele possa ligar para confirmar a origem e a autenticidade daquele site, daquele aplicativo, é importante que ele faça isso, porque acaba sendo um processo adicional de validação. Maravilha. Guilherme Bastos, que é especialista em soluções tecnológicas em LGPD e segurança de dados, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, até uma próxima, Guilherme. Até mais, obrigado, até a próxima. Agora 7:22 na Tarde FM.